E o mês de janeiro é considerado de férias para muita gente. Há quem viaja de ônibus, avião e também carro, né? Mas esses longos períodos sentado pode trazer um sério problema, a trombose. Então, para a gente falar um pouquinho sobre este assunto, a gente conversa agora com o cirurgião geral, doutor Fernando Mastro, que é muito bem-vindo aqui ao nosso Câmera Mais. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os telespectadores do Câmera Mais. Muito obrigado. Realmente é um motivo para se preocupar quando permaneço por longos períodos de viagem, sentado ali na mesma posição, pode ocasionar a trombose? Pode sim. Existe inclusive uma doença chamada síndrome da classe econômica. As pessoas que viajam nos aviões muito apertados, com os pezinhos ali para baixo durante tempos e tempos, muitas horas de voo, ou mesmo nos ônibus, as pessoas viajando ou até de carro, essa inamobilidade, o fato de mover-se pouco, movimentar-se pouco, pode levar à trombose. Não só para quem está viajando de avião ou de carro em viagens longas, como para quem também está, por exemplo, operado. A pessoa faz uma cirurgia ortopédica, fica deitadinho ali muito tempo, dias e dias. Essa falta de movimentação e de circulação do sangue pode desencadear a trombose. Então aí já vai uma dica, já quero adiantar dando uma dica para quem viaja de avião, viagens muito longas ou de ônibus, de tempo em tempo, é bom levantar, dar uma andada no avião, vai lá no fundo, volta, ou mesmo quando estiver sentado, movimentar o pé para baixo e para cima, o máximo que der, estica o máximo para cima, o máximo para baixo, como se estivesse acelerando o carro, os dois pés ali. Dobra a perna, estica, movimentar as pernas e caminhar dentro do ônibus ou dentro do avião. Isso vai fazer com que haja uma circulação do sangue e evite a estase, que é uma das causas da trombose. Para nós que somos leigos, doutor, se a gente for entender a mecânica da trombose, para entender o que é a trombose, explica pra gente. Vamos imaginar a pessoa que tem um sangramento. Teve um corte, sangrou a perna ou o braço, qualquer lugar, por exemplo. O organismo lança mão de alguns mecanismos compensatórios, como, por exemplo, colocar as plaquetas tudo junto ali para poder coagular, fazer um coágulo, um trombinho ali para evitar o sangramento, evitar que tenha mais sangramento. Isso é normal para qualquer pessoa que tem um ferimento, tem um corte. Quando você não tem nenhum corte, nenhum ferimento e dentro das veias as plaquetas começam a se juntar e começa a fazer um coágulo, como a gente está vendo na imagem, a gente olha aquela foto que está normal, tem aquelas bolinhas vermelhas representando o sangue passa por dentro da veia, por dentro da artéria, fluindo normalmente. Quando as plaquetas começam a se juntar anormalmente, não teve nenhum corte, não teve nenhum trauma, essas plaquetas começam a se juntar e fazem um coágulo ali dentro de uma veia, isso significa que é uma trombose. Muito mais comum nos membros inferiores, nas pernas, na panturrilha, ali é o local que mais acontece trombose. Então é uma alteração, a trombose é uma alteração na qual ocorre um coágulo sem a necessidade de ter tido aquele coágulo, sem nenhuma causa, sem nenhum trauma, sem nenhuma pancada, sem nenhum corte. Isso pode acontecer em algumas pessoas e existem alguns fatores de riscos para isso. Quais são esses fatores de risco? Os fatores de risco, primeiro, genético. A pessoa que tem história familiar de quem teve trombose deve ficar mais alerta. Segundo, o uso do cigarro é um dos fatores mais associados ao risco de trombose, alterações vasculares, inclusive a trombose, é o uso do cigarro. Segundo, terceiro, as mulheres que usam muitos anticoncepcionais, durante longos períodos de tempo usando anticoncepcional, ou as mulheres que fazem terapia de reposição hormonal. As pessoas que têm varizes, as pessoas que passam por pós-operatórios longos, como eu falei, ficar muito tempo deitado, quem viaja de avião, tem a chance maior de desenvolver a trombose. Quais são os sintomas? Ali, perceber os primeiros sintomas para identificá-los, quais seriam? Geralmente, a trombose, como eu falei, mais comum é nos membros inferiores, nas pernas. Então começa uma dor intensa na panturrilha, começa uma dor bastante intensa naquela região. A pessoa tem dificuldade de levantar e abaixar o pé. Quando levanta, dói muito. A panturrilha fica endurada, fica endurecida, emplastrada, que a gente chama. Então esses são os principais sinais e sintomas. Com o tempo, pode levar a outras complicações mais graves, dificuldade maior de circulação, dor muito intensa. E aí tem um fator que pode complicar, tem uma complicação da trombose. Como nós falamos anteriormente, a trombose é um coágulozinho do sangue que está ali dentro da veia, que formou-se ali nessa região, por exemplo, do membro inferior. Uma parte desse coágulo pode se deslocar, cair na corrente sanguínea e começar a se deslocar pelas veias e pelas artérias, pode passar pelo coração, pode ir para o pulmão, fazendo tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo é aquele trombinho que se deslocou e parou lá no pulmão. Ele começa a se deslocar, cai no coração, o coração bombeia. Aí vai pelas artérias maiores, daqui a pouco ele atinge uma artéria pequenininha e entope aquela artéria, faz o tromboembolismo pulmonar. Ou pode fazer cerebral, pode subir um trombinho desse lá para o cérebro, para dentro de uma artéria ali e faz uma isquemia, levando a um derrame. Um derrame cerebral, que seria um AVC isquêmico, deixa de sangrar, deixa de passar sangue para as demais partes do cérebro, porque ele entope aquela veinha. Então, uma das complicações da
da trombose, seja trombose na perna, no braço, mais comum na perna, é deslocar um trombinho e levar a essas complicações que podem culminar, inclusive, com a morte do paciente. E quais são os tratamentos? Tratamento, tem algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir, como eu disse, né? Vai fazer uma viagem longa, movimentar as pernas. As grávidas também é um fator de risco, né? Porque acaba tendo a compressão das veias, principalmente da veia cava, pelo útero, pela grande massa ali do útero, que comprime, dificulta a circulação nas pernas. Então, estar sempre movimentando nas viagens, movimentar o pé, andar dentro do avião. Tem alguns medicamentos que o pessoal fala que raleia o sangue, né? Na verdade, são antiagregantes plaquetários, anticoagulantes, como, por exemplo, o AS, né, que é orientado e ajuda a evitar, inclusive, o infarto, a diminuir a possibilidade de ter um infarto, um comprimidinho. Operar as varizes, caso as tenha, deixar de fumar, né, tudo isso é importante. E o tratamento, quando está com a trombose identificada, já diagnosticada, tem alguns tratamentos com medicamentos, vários medicamentos antiagregantes plaquetários e anticoagulantes que vão fazer com que o sangue fique mais fino, que não deixe coagular. E isso pode ter complicações como sangramento, por exemplo, mas é importante tratar. E em alguns casos, em alguns tipos raros de trombose, pode precisar até de uma cirurgia para tirar aquele trombozinho de dentro do vaso e liberar o fluxo sanguíneo normal. Outras dúvidas, como é que o nosso telespectador pode entrar em contato, doutor? Pode ser pelo Facebook, Fernando Máximo, ou pelo Instagram, @FernandoMáximo007. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Este foi o nosso quadro Conversando com o Doutor, que volta na próxima semana.